Taná, essa uva de origem francesa que fez história no Uruguai. Tá aqui. Hoje a gente vai falar dessa uva Taná, essa uva maravilhosa, deliciosa, que aqui em casa, ó, a gente gosta bastante. Deixa eu me apresentar, meu nome é José Carlos, eu sou sommelier aqui do canal Doutores do Vinho e hoje a gente vai falar de Taná. Uma uva francesa, sim, uma uva francesa, ela não é uma uva uruguaia, mas fez história no Uruguai e a gente vai entender o porquê disso, né, da Taná tão famosa no Uruguai. Tá aqui, ó. E quem vai nos ajudar nessa proeza aqui é o Garzon Taná Reserva 2023. Já está aberto, já está na taça. Eu estava gravando um conteúdo para a nossa confraria digital. Se você ainda não faz parte da nossa confraria digital, tem o link aqui no nosso canal. Se inscreva, uma plataforma de educação continuada, uma academia do vinho. Será um prazer ter você lá, conhecendo e estudando vinho com a gente. Vamos lá, vamos falar da Taná. Está aqui na taça, está respirando mais um pouquinho, que aqui eu acabei de colocar. Vai falar um pouquinho das características desse vinho, mas vou explicar um pouquinho da Taná, né? A Taná, esse nome Taná realmente vem de tanino, uma uva que traz uma potência, traz corpo, traz estrutura, traz uma boa acidez, uma uva espetacular para aquele churrasco, para aquela carne. Taná é de origem francesa, na região de Madiran, na França, tá? Só que nessa região ela faz vinhos... Fazia, né? Hoje em dia estão tentando trazer um pouco mais para o estilo uruguaio, mas vinhos muito tânicos, muito rústicos. Lembrando que é uma região um pouco mais fresca, né? O Uruguai não é um país quente, né? Tem uma amplitude térmica razoável, mas não é um país quente. Mas a região de Madiran certamente é mais fresca do que o Uruguai. Então lá faz vinhos mais frescos, com um toque mais de rusticidade, um couro, um tabaco, menos fruta, mais acidez. Acaba sendo vinhos um pouco mais difíceis, um tanino um pouco mais duro, mais difíceis de beber, tá? Essa uva é levada para o Uruguai pelo Pascoal Arriague, chegou a ser chamada de Arriague, contudo, hoje em dia ela é chamada de Taná mesmo. O próprio Uruguai abandonou esse nome de Arriague porque não fazia muito sentido, já que é uma uva que já era conhecida internacionalmente como Taná, tá? Começou o Uruguai produzindo essa uva com um corte muito clássico, que é o Taná com Merlot. Até hoje você encontra nos supermercados essa Taná com Merlot, muito fácil. Um corte 50-50, 60-40, Taná com Merlot. Merlot vinha para trazer um pouco mais de elegância para esse Taná, um pouco mais de complexidade ali, que o Taná era muito duro, muito complicado. Mas em determinado momento na história, a família Carral, lá do Uruguai, mudou a forma de vinificar o Taná e trouxe o Taná como a gente conhece hoje. Ela deixou o vinho amadurecer um pouco mais no pé, trouxe um pouquinho, passou o vinho por madeira, já com a história do terroir ser mais próprio para Taná, né, e adaptou melhor a Taná. Então trouxe um vinho com um pouco mais de estrutura, né, do que os outros vinhos. O Taná é sinônimo de potência e de corpo, mas um vinho que ainda traz um pouco mais de fruta, uma madeira para maciar esse tanino. O resultado foi um vinho de alta complexidade, um vinho de muita qualidade, que agrada ao paladar do mundo inteiro, e hoje a Taná Uruguai é exportada para o mundo todo, tá? Mas ela tem um estilo um pouquinho diferente da Taná lá da região de Madiran, então vai entender isso, tá? O Brasil faz bons Tanás também. O Taná do brasileiro da Campanha Gaúcha é muito parecido com o Taná Uruguai. O Campanha Gaúcha divide, né, cerca ali com o Uruguai, mas tem Taná aí acontecendo aí no Vale dos Vinhedos, aí na Serra Gaúcha, traz um pouco mais de elegância, menos tanino, menos potência, mas é bem interessante no paladar também. Temos alguns pontos que a gente tem que relevar, entender do Taná aí, né? Por que o Taná ficou tão famoso no Uruguai? Lá ele tem a parrilla, e a parrilla uruguaia tem uma pegadinha ali, né? Ela é feita com lenha, né? E aí esse Taná amadurecido em carvalho com muita tosta, então acaba tendo uma harmonização por semelhança, que é a fumaça da lenha com aquele toque de fumaça das barricas de carvalho, onde o Taná é amadurecido, né? Além disso, o sal da carne uruguaia, da parrilla uruguaia, vai deixar o vinho um pouco menos tânico, um pouco mais leve. Então você tem uma sequência de fatores que vai fazer com que o Taná uruguaio seja essa excelência com uma boa carne, com uma boa parrilla, né? Vamos falar um pouquinho desse vinho. Eu trouxe hoje aqui um Garzon Taná Reserva 2023. Trouxe vinho porque eu acho que esse vinho representa muito bem a cultura do Uruguai. É um vinho que traz uma potência, traz um corpo, traz uma estrutura, mas é um vinho que está ali equilibrado, entendendo uma nova tendência do mercado. Não é um vinho tão potente, com um teor alcoólico lá em cima, se não me engano ele tem 13% de álcool. Isso, 13% de álcool. Tem de 6 a 12 meses de passagem por madeira
mas não é aquela madeira que fica sobrando no paladar. Eu já degustei esse vinho aqui, né, para Confraria Digital. E a gente pôde perceber que ele traz um leve toquezinho de madeira no olfato. No paladar ele traz até um pouco mais, mas muito sutil, muito bem equilibrado. Essa madeira muito certinha, tá num padrão novo, fugindo daqueles vinhos que a gente tem aqui chegando no Brasil, às vezes chilenos, argentinos, até mesmo uruguaios, com muita madeira, demais, a madeira passando por cima do vinho, não. O vinho já traz uma pegada, tá macia, safra 23. É um vinho que aqui, segundo o importador, cerca de 6 anos de guarda, então ele está na metade da vida dele aqui, talvez mais 1, 2 anos para deixar esse tanino mais macio, vamos ter um toque terciário aqui de complexidade, que pode ser que ele ganhe alguma coisa, mas sinceramente eu acho que é um vinho para ser consumido jovem mesmo. A vinícola entendeu que é um vinho para ser consumido jovem, e na faixa de preço que ele entrega hoje aí, hoje a gente está em 2026, né? Esse YouTube é bom sempre a gente falar a data, a gente está em julho de 26, então na faixa de R$ 150 a garrafa, aí, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a região do país onde você está, né, por conta da tributação. Então ele traz uma tipicidade, né, um taná bem interessante, ó, uma cor de taná mesmo, uma tipicidade. Ó. Eu passo a mão por baixo que eu não consigo enxergar meu dedo, né? Traz uma fruta madura no olfato aqui, uma tipicidade. Em boca, ó, eu percebo o tanino, percebo a fruta, acidez lá em cima para equilibrar com esse tanino, uma boa persistência. É um bom vinho, é um bom exemplar. Tem coisa muito mais cara e coisa muito mais barata que entrega um preço intermediário, 130, 160 reais. Mas entrega a tipicidade de um taná. Então você quer encontrar um taná, quer experimentar um taná, quer conhecer um pouquinho mais sobre a uva, especificamente dos vinhos uruguaios, tá aqui um exemplar legal, Garzon Taná Reserva. Um vinho que eu recomendo para você entender o que é a tipicidade do taná. Tá? Tem coisa mais potente, mas coisa muito mais cara também. Então um vinho interessante. Mas a Taná está aí no Uruguai, fazendo história. E hoje, basicamente, o Uruguai é referência na produção desse vinho. Então, sim, se você encontra Taná no mundo, o Brasil faz, os Estados Unidos faz alguma coisa. Mas o Uruguai, sim, virou uma uva emblemática e no mundo inteiro enxerga o Uruguai como uma referência na produção de bons Tanás. E eu concordo com o professor de Uruguai que sou da BS aqui de Minas Gerais. Concordo que os Tanás uruguais são realmente bons vinhos. Vale garimpar para não ficar pagando caríssimo nos vinhos, mas encontra coisa muito boa aí na faixa de 100 a 200 reais, com uma boa tipicidade, uma boa estrutura, um bom corpo, que vai atender muito bem para você entender o que é um taná e vai harmonizar muito bem com a sua carne. Aqui fica muito bem com churrasco mesmo, a carne, uma parrilla, até um galeto, talvez, para quem não come carne vermelha, um frango, um galeto, né, na brasa também, para dar aquele toque mais de defumado ali, vai ficar muito bom. Então, um vinho extremamente gastronômico. Se você quiser fugir um pouco da carne, caminhar para uma lasanha, uma massa com molho vermelho mais estruturado, com carne, com potência aí, só um pouco cuidado com a pimenta, porque a pimenta nesse caso vai brigar aqui com o tanino, vai dar uma sensação de explosão em boca. Tirando isso, vinho extremamente gastronômico, delicioso, vai harmonizar muito bem aí, recomendo demais. E a Taná é uma queridinha aqui da minha casa, bons vinhos no mundo. Na França, não falei isso, mas na França ela é utilizada em corte, Madiran, muito pouco, mas ainda está lá produzindo a uva, ainda se produz Taná em Madiran, onde a uva tem origem. Lá ainda muito em corte, para trazer estrutura e corpo para os vinhos, mas tem alguma coisa já de varietal, até para brigar aí com os bons Tanás uruguaios. Beleza, turma? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa seu like, seu comentário aqui. E se você ainda não faz parte do nosso canal aqui, se inscreva. Será um prazer ter você conosco aqui. Um abraço, até mais. Saúde!